Olá, estamos no ar com a nossa 25ª edição do Troca de Valor Podcast. Olha, eu te convido hoje de uma maneira muito especial, principalmente você, mulher. Preste atenção, porque hoje nós trazemos aqui, nessa sala, uma pessoa que vai certamente trazer histórias, exemplos, inspirações que servirão também para a sua vida. Aliás, trocar é sempre esse o objetivo. É trocar informações, dar exemplos, inspirar pessoas, e é assim que a gente segue com o Troca de Valor Podcast. Lembrando que o nosso Troca tem sempre o apoio da Unimed, a maior cooperativa de saúde do Brasil e, sem dúvida nenhuma, uma das maiores da América. Outra empresa, outra instituição, melhor dizendo, Uniarp. Nós estamos falando de uma das melhores universidades do estado de Santa Catarina. E olha, vou dizer para vocês, hein? Curso de medicina com a nota máxima. É aqui no meio oeste de Santa Catarina que está a sede da Uniarp, e do meio oeste para qualquer lugar do mundo através dessa coisa fantástica do mundo digital. Estamos no ar então com o 25º episódio do Troca de Valor. Você assiste na íntegra a nossa edição de hoje no YouTube e também você vai assistir aí todos os nossos cortes maravilhosos no Facebook, Instagram. Estamos lá no Kawaii, TikTok, Spotify e, é claro, no Deezer também. Você está viajando, pode ouvir aí então todas as dicas que a gente vai levar para você. Histórias inspiradoras como nós tivemos e teremos hoje aqui no Troca de Valor. Senhoras e senhores, meninos e meninas, apresento para vocês ela, minha querida Carla Maria Busato Adami. Seja bem-vinda. Primeiro, muito obrigado, minha gratidão por você aceitar. Sei que você tem sido desafiada nesse mundo dos humanos, mas em aceitar estar aqui com a gente e falar um pouquinho da sua história e também da história que envolve essa pessoa. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Deunilson. Obrigada pelo convite. Me sinto grata e lisonjeada por ter sido lembrada. É uma satisfação muito grande poder dividir com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada, e vou fazê-lo com muita alegria e muita gratidão. Bom, falar da Carla, eu estou falando aqui de uma menina que nasceu lá na cidade de Cruzeiro do Oeste, lá no norte do Paraná. E aí, como que ela veio parar em Caçador, você vai saber ao longo da nossa jornada aqui no 25º episódio do Troca de Valor. Bom, Carla, filha desse cara fantástico que eu tive a oportunidade também de conhecê-lo, que está aí no alto, né, dos seus 90 anos, seu José Antônio Busato, e também da queridíssima Dona Silma. E olha, lembrar também que a Carla é casada, né, com o meu querido José Adami Neto, que, é claro, vive na eternidade, mas como a gente falava em off aqui, mais presente do que nunca na vida de muita gente e de uma forma muito especial na vida da família Adami. A mamãe do Pedro Henrique e, é claro, do José Vitor. Essas duas figuraças também que vêm assumindo um papel relevante, importante, de uma das maiores empresas do setor do país, chamada Adami S.A. Bom, essa psicóloga, pedagoga, advogada, sei que foi comerciante também, meu Deus do céu. Ô Carla, então, mas hoje atuando mais como empresária, depois de toda essa vida que
os fatos acabam surpreendendo, você hoje tendo um papel também extremamente importante dentro do processo desta gigante chamada Adami S.A. Na verdade, a vida nos surpreendeu, né? A passagem do Zé foi abrupta, muito significativa nas nossas vidas. Uma perda, não, porque nós não o perdemos, nós continuamos com ele muito vivo nas nossas vidas. Mas preciso sim estar nos bastidores agora com os meus filhos. Eles estão à frente, eu ajudo com a luz divina a orientar o caminho, a mostrar a melhor solução. Nem sempre a gente sabe se é a melhor, mas me proponho a fazer isso. Então caminhamos juntos, os meninos e eu. Perfeito. Bom, Carla, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história. Aquela menina jovem lá há uns dias atrás. Que nasceu lá na cidade de Cruzeiro do Oeste, essa filha da dona Silma e do seu Zé. Esse Zé presente na tua vida. Fala um pouquinho, gostaria que você retratasse um pouquinho como que a vida aconteceu para você. Então, eu na verdade nasci em Cruzeiro do Oeste, mas passei a minha vida toda em Curitiba. E foi num verão que me encontrei com o grande amor da minha vida. Nós estávamos em Balneário Camboriú, e as meninas daqui de Caçador, que faziam parte da mesma turma que eu frequentava, quando o José chegava em Camboriú, diziam, ele chegou, porque enxergavam o Opala 27 e 27. O Zé está na praia, o Zé chegou. E ao vê-lo foi uma coisa realmente de alma, foi uma coisa de encontro. Começamos a namorar, eu tinha 17 anos naquela época, começamos a namorar. Depois de 8 anos de namoro, 2 de noivado, nos casamos. Então, há 37 anos eu me encontro em Caçador, escrevendo uma história junto com ele e de mãos dadas com ele. Tenho certeza plena e absoluta que fui extremamente amada, intensamente amada. E que ele também foi. Esse registro fica em mim, fica nas minhas melhores lembranças. E claro que eu o busco todos os dias de alguma maneira. Ô Carla, mas antes de a gente entrar mais profundamente nessa vivência sua de tanta cumplicidade, você, psicóloga, eu sinceramente eu achava que você tinha, a sua formação era mais na área do direito, né? Mas psicóloga, pedagoga, como é que foi? Você chegou a exercer essas profissões aí? Eu sei que advogada, sim. Sim. Né? Mas fala um pouquinho para nós. Mas eu, como psicóloga, também exerci. Na época, ainda morava em Curitiba, eu era psicóloga do pronto-socorro do Hospital Evangélico. Olha. Foi um tempo muito feliz da minha vida. Na verdade, contribuí com muitas pessoas que também contribuíram comigo, com o meu crescimento. Então, foi uma época bastante importante, de um registro assim, significativo para mim. Vindo para Caçador, depois de casada, atuei durante uma época ali no Executive Center, onde tive pacientes que me marcaram. Foram trajetórias que hoje eu acompanho e vejo o significado da vida deles, realmente me gratifica. Na verdade, quando eu fiz os vestibulares para pedagogia e psicologia, meu pai queria muito que eu fizesse direito. E meu pai sempre foi um homem muito forte na minha vida. Os José são muito fortes na minha vida, hoje também o Pedro, né? Sim. Mas eu pensava, estou em Caçador, vou fazer direito então agora. E fui fazer direito, durante uma época fiquei no fórum, a época que o Dr. Minato estava ali, eu estava em audiência junto com ele, foi uma época importante. Depois então abri meu escritório, fiz escritório, e quando os meninos foram para Curitiba em razão de estudo, eu acompanhei porque eu não tinha como ficar longe deles, até porque a história deles é uma história de muito amor, né? Então, fui com os meninos. Aí parei de advogar e hoje, na verdade, só acompanho a trajetória da Adami mesmo. Ali falou mais alto a mãe do que a advogada. Exato. Naturalmente. Bom, já que você tocou no nome do Pedro Henrique e do José Vitor, eu lembro que, assim, graças a Deus, né, Carla, a gente já teve a oportunidade de se conhecer já há algum tempo, né? E eu tive sempre essa grata satisfação, não apenas de conviver com você, mas conviver com você e com o José, né? O Zé. E eu lembro, né, muito da luta de vocês, né? Que esse casal e tal, de ter os seus filhos, de deixar as suas sementes, né? E isso
também, eu gostaria, assim, dentro daquilo que você pode falar, mas dessa sua luta para que você pudesse deixar aí, né, trazer para esse mundo hoje seus 2 alicerces, como eu já falei, né? Exato. Então, os meninos vieram depois de 5 FIVs, né? Eu fiz 5 fecundações in vitro e depois da quinta vez, até a história deles é bem bonita, porque quando eu fui fazer a transferência dos embriões, até falo isso porque se tiver alguma mulher em tratamento, fazendo fecundação assistida, que possa ouvir, vai ter um relato de uma mãe que lutou muito. Eu, durante o tempo que eu me dediquei ao tratamento, eu realmente me dediquei ao tratamento. Então, quando nós fomos fazer a transferência dos embriões dos meninos, o médico com quem eu fiz o tratamento me chamou e disse: Carla, são os embriões mais fracos que você vai colocar das 5 vezes. Você faz questão de transferi-los? Eu disse: faço, porque os meus filhos estão dentre esses embriões que o senhor vai hoje transferir. E fui tão abençoada e penso realmente que Deus esperou o momento certo para me mandar o que Ele tinha de melhor, de mais verdadeiro, de mais profundo, de mais amoroso, de mais íntegro, de mais tudo que existe de valor e de princípio. Carla, claro, eu tenho que assumir aqui o meu papel de leigo, né? Mas esse tipo essa forma, né, de fecundação, você já consegue, não, eu quero ter gêmeos, eu quero ter trigêmeos, eu quero ter só um filho. Não. Ou isso aconteceu, assim, ali foi a mão divina? Ali foi a mão divina, porque na verdade quando eu fiz quando eu implantei os embriões, eles eram em 4, né? Eram 4, então vieram os 2 que eram para ser meus. Hoje tem uma forma diferente, faz muitos anos, os meninos vão fazer 24 agora em julho, então evoluiu realmente bastante. Hoje eles não implantam mais 4 embriões como faziam na minha época. Hoje eles implantam 1 embrião, no máximo 2, diferente daquela época, né? Mas os meus estavam naqueles 2, dos 4 estavam naqueles 2. Legal. Que dia que eles nasceram, hein? Dia 22 de julho de 2002. 22 de julho de 2002. Número bonito, né? Bonito, né? É verdade. 22 de julho. E olhando pela astrologia, um signo forte também. Forte. Na verdade, eles estão bem num divisor de águas. Por quê? Porque o dia que eles nasceram, na verdade, Leão começa às 16 horas. E eles nasceram 8h13, outro 8h15. Então, eles pertencem ao signo anterior, né? Mas a gente os considera de Leão pelo dia, não pelo horário. É verdade. Olha só. Meu filho nasceu no dia 27, né? Então, esse é o Vinícius. Vinícius é daí, ó. É um leão também. É um leão também. E realmente, né? Graças a Deus, né? Essas são as sementes, são os orgulhos que a gente tem nesse mundo. Bom, Carla, e aí é claro que vindo essas 2 personalidades, né, divinas aí, 2 anjos para você cuidar, e aí, é claro, começam aí literalmente a profissão, aquela coisa, a pedagoga, a psicóloga, a advogada... Virou mãe. Virou mãe. Virou mãe. Esqueça todo o resto e virou mãe. Realmente, até dentre algumas mensagens que eu recebi da Internacional da Mulher, muitas delas falavam na Mãe Leoa. E eu até mexi com uma das pessoas que me enviou a mensagem, eu disse: por eles eu entro numa jaula e saio dela, porque realmente tenho que ser. Tenho que ser. Eu sempre falo, né, que com todo o respeito a quem pense diferente, mas se existe uma mulher nesse mundo que, olha, até mesmo, às vezes os pequenos desvios aí, né, as falhas, vai te defender, chama-se mãe. Então, privilégio, né, para quem realmente tem isso aí, essa mãe. Carla, e aí, é claro, os anos vão passando, os meninos vão, né, já crescendo, e eles foram, logo que você teve, né, o Pedro Henrique e o José Vitor, você
voltou para Curitiba, continuou morando em Caçador, eles foram educados aqui em Caçador. Como é que foi essa vivência aí dessa mãe e desses menininhos? Você sabe que esses meninos são tão apaixonados por Caçador, mas tão apaixonados que eles nasceram em São Paulo. Mas se você perguntar de onde vocês são, eles falam, somos de Caçador. Então eles nasceram só em São Paulo, realmente, ficamos um período ali bem curto, acho que de 2 meses, e voltamos para Caçador. Se fazia necessário. Se fazia necessário, até porque o Zé tinha uma coisa muito... Como é que eu vou te dizer? Uma insegurança de vir com os meninos. Aquela coisa, ele achava que eles eram pequenininhos e precisava mas na verdade não precisavam. Viemos para Caçador, começaram os estudos deles aqui. A primeira escola que eles frequentaram, a qual sou muito grata, foi a Primeiros Passos da Maristela. Eu digo que foi uma bênção, realmente uma bênção na nossa vida, porque ela os acolheu quando pequenos e tiveram uma boa experiência naquela escola. Depois então foram para o Bom Jesus, porque nós já tínhamos a intenção de ir para Curitiba com eles. Então foram ao Bom Jesus, que daí dariam continuidade lá no Bom Jesus também. Zé Vitor formou em Direito. Na 9ª fase já estava com o exame da ordem concluído, aprovado, com uma nota muito boa. Pedro Henrique formou com menção honrosa em Engenharia Mecânica. Então, os meninos hoje estão na empresa, cada um já no setor, já direcionado às profissões deles, o que me enche de muito orgulho e de muita segurança, na verdade. Carla, então, aí, é claro, vamos vindo, né, e chegando mais para a atualidade. Hoje, né, os meninos, é claro, mesmo antes da fatalidade, mas já tinha-se esse pensamento daquele pai lá em fazer com que esses garotos viessem a ocupar também um cargo dentro do processo de gestão da empresa. Isso. Os meninos, eu digo que eles foram, talvez Deus tenha nos dado a graça de direcionar os meninos para um retorno para Caçador, que era o sonho deles voltarem, e o sonho do pai deles também era esse, que eles voltassem, e justamente cada um na área que está. O Pedro Henrique, nós estamos com um projeto de uma máquina nova que está sendo executada e que provavelmente vai startar em setembro. Então, o Pedro Henrique, pela formação em Engenharia Mecânica, acompanha tudo isso, o que me enche de orgulho. O José Vitor começa na empresa, eles estão os dois como gerente de projetos, o Pedro Henrique, então, na mecânica, e o José Vitor, aonde o José começou, que é no departamento de vendas. Ontem até falava para ele, ontem ele foi fazer o primeiro atendimento dele a um cliente, e eu disse para ele, leve com você a humildade que teu pai teve, a sabedoria que teu pai teve, e o discernimento, meu filho, que ele te ilumine, é o que eu te desejo. Que bacana. E outra coisa que também, é claro, a gente vai indo, voltando, indo, mas assim... Nós chegamos lá, né? Nós chegamos lá. Antes de todo esse processo, também existiu um homem que, aliás, alguns, né, que fizeram com que a Adami chegasse aonde a Adami chegou e que ainda continua nesse processo sempre de crescimento. Aliás, isso é um viés muito forte, né, dos empresários aqui da nossa região. E o Zé Adami Neto, ele também foi inspirado. Ele teve um pai que certamente o inspirou, né, que foi o seu Vitor. Seu Vitor também foi um homem que acabou partindo também muito cedo e tal. E eu acho que parece que tem algo que, é claro que não dá para colocar em termos de idade, mas também o Zé acabou tendo que assumir um papel, né, bem contundente dentro do processo da empresa, da partida do seu Vitor, e agora isso acaba acontecendo novamente com os meninos. O que você pode falar de Vitor Adami? Grande amor da minha vida. Seu Vitor seu Vitor é um marco para mim. Um registro de bons momentos, de bons conselhos, de amigo, de porto seguro. Seu Vitor foi uma pessoa ímpar na minha vida. Ímpar na minha vida. Foi um empresário brilhante, um homem visionário. Nós tivemos a diferença que nós temos e que eu não posso deixar de registrar é que quando da partida do seu Vitor, o Zé já estava na empresa.
né? O Zé já era casado, já tinha uma vida consolidada. Sim. E os meninos ficaram muito cedo sem o pai. Com 22 anos, eles perderam o pai em 34 dias, né? Então, aí reside a grande diferença. Mas eles têm se mostrado 2 grandes homens, já também continuando quem foi o avô, quem foi o pai, e vejo que Deus deixou eles preparados para continuarem. Então, você vê que apesar dessa diferença de idade, de momento de vida, de momento de vida, até mesmo de vivência, né? Muito jovens ainda, mas que aceitaram. Eles aceitaram assim o desafio? Não. Eles aceitaram, assim, dessa forma. Até nós tivemos, porque daí com a partida do Zé, nós precisamos tomar algumas decisões que até então a gente nem imaginava que precisasse fazer, até porque o Zé era vivo, né? E constituímos um conselho na empresa, e a pessoa que preside o conselho, que é o Amaury Olsen, na ocasião até sugeriu que os meninos não ficassem como executivos, que eles ficassem como acionistas da empresa. Sim. Mas de forma alguma, essa não era não é a vontade deles. Eles quiseram realmente ir para o executivo da empresa, está na linha de frente. Vamos aceitar o combate, vamos fazê-lo de forma bem feita. Que legal, isso é bacana. Então, dentro desse processo, e é claro, respeitando aqui todos os momentos, épocas em que o seu Vitor acabou também, né, partindo, e o Zé, porque quando o seu Vitor partiu, praticamente ali também foi questão de dias, o Zé assumiu a presidência, né, como diretor-presidente da Adami. E hoje acontece isso, é claro, que os meninos não estão nesse cargo, mas estão muito inteirados de tudo aquilo que está acontecendo. A exemplo dessa nova... É uma máquina? É uma máquina de papel nova. Uma máquina de papel. Aliás, é uma máquina, gente. É uma máquina que... para caber dentro de um barracão, ela é algumas centenas de metros e tudo mais, né? É algo gigantesco, né? Quando se trata de todo o processo de... Indústria de papel, Indústria de papel, tudo é gigante, né, gigante. Cara? É verdade. Tudo é muito gigante. Bom, Carla, só aproveitar aqui, gente, agora eu gostaria de fazer aqui um pequeno intervalo, tá? E a gente vai assistir a um pequeno vídeo aqui falando um pouquinho da Uniarp e na sequência também da Unimed. Assista aí e com certeza vale a pena você fazer parte desse time. Uniarp e Unimed no Troca de Valor. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta aqui no Troca de Valor, hoje com essa graça chamada Carla Adami, participando com a gente na 25ª edição do nosso podcast. Lembrando que você assiste ele na íntegra no canal do YouTube, vai lá, assine o nosso canal, ative o sininho e você vai receber todas as notificações, e eu tenho absolutamente certeza que você vai ser inspirado, tocado, vai ter aí muitos exemplos para você e para todas as pessoas ao seu redor. Tivemos aqui várias pessoas, várias personalidades dos mais diversos segmentos. Mulheres e homens que inspiram, mulheres e homens, jovens, crianças, enfim, todos aqueles que assistirem ao nosso podcast. Lembrando também que os nossos cortes fantásticos têm aí sempre, estão presentes no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram, e você ouve também no Deezer e no Spotify.
Então, não tem como você dizer que você não fica sabendo de quem está no Troca de Valor. Quero agradecer aqui de uma maneira muito especial ela que também me dá um suporte gigante, né? Essa jovem chamada Cauane, que está sempre com a gente aqui no Troca de Valor. Carla Maria Busato Adami. Carla Adami, minha querida. Bom, a gente vai... na tua chegada em Caçador, você me falou aqui que essa paixão, esse amor, né, que vocês acabaram construindo junto com o Zé e que aconteceu lá na beira-mar de Balneário Camboriú, foi uma coisa muito sólida na tua vida. E como que foi essa... E aí, eu gostaria agora de que você falasse um pouquinho dessa vivência sua de namoro, de noivado, daqui a pouco casamento e vir parar... teve alguma resistência da Carla em vir morar em Caçador ou não? Não, de forma alguma. Eu sempre gostei muito de Caçador e fui muito recebida, desde o momento do namoro com o Zé e depois de casada. Então, quando eu vim morar em Caçador efetivamente, fui muito bem recebida por todos. Não tive nenhum... Pelo contrário, sempre fui muito feliz aqui em Caçador. E hoje eu revivo os meus momentos com os meus filhos, porque eles fazem uma trajetória exatamente como a que o Zé fez. Porque as namoradas moram em Curitiba, então eles passam a semana em Caçador e às sextas-feiras eles vão. Inclusive, nesse final de semana eu falei para eles, mas vocês vão para Curitiba hoje, porque vocês tiveram um jantar ontem, que teve o jantar da SIC, de posse da SIC. Mãe, o pai também ia todos os finais de semana. É verdade, o pai ia. Então, revivo essa história com eles. Pronto. Então, não pare, mamãe, porque o papai fazia exatamente isso para ver você. Então, deixa nós ver nossos amores. Né? E é claro, que legal. Então eles já estão namorando, naturalmente. Tem aí as suas futuras, né, companheiras. Ô Carla, e a partir então dessa vivência com os dois, é claro, agora muito mais vocês tendo esse papel fundamental dentro do processo industrial, até porque... vamos falar uma linguagem aqui meio que popular, né? Diz que o gado só engorda com o olho do fazendeiro. Eu acho que é verdade. Né? E quem diria isso aí? Talvez o meu pai. O seu Zé, né? O seu Zé adepto a esse ditado. É verdade. Ele é um pecuarista daqueles bicho velho. Então, e aí então com essa permanência de vocês aqui, claro, acabaram tendo que voltar, literalmente os meninos já estavam lá em Curitiba antes da partida do Zé, mas haveria, né, essa possibilidade de ficar talvez um pouco mais, se especializar e tal, e acabaram então tendo que vir e literalmente sentar os pés aqui, vamos ficar por aqui, mamãe, contigo, vamos tocar a empresa, vamos fazer com que o legado do nosso pai seja honrado. Foi isso mesmo? O que se pode acrescentar nessa vivência de vocês? Nós tínhamos na verdade um outro plano para a vida deles. Os meninos ficariam fazendo um ano sabático, ficariam um ano fora do Brasil. Essa era a nossa ideia com o Zé vivo. Com a morte dele, nós nem cogitamos mais essa possibilidade deles irem para fora. Vieram para Caçador, assumiram, ficaram um ano passando na empresa, em todos os setores da empresa, que foi o que o pai deles também fez quando veio. O seu Vitor também o colocou para conhecer a estrutura, para depois então definir para onde ele iria. E foi o que nós fizemos com o Pedro Henrique e o José Vitor. Eles vieram, fizeram esse ano todo, e aí foi definido então para em que área os dois atuariam. Não era esse nosso plano inicial, não era, mas foi esse o plano que Deus deixou para nós, e nós vamos honrá-lo assim, com todas as nossas forças e com a nossa união. Na verdade, nós somos muito unidos, os meninos e eu, como éramos nós quatro. Eu digo assim que nós nos bastávamos. Isso é uma coisa bem importante para mim. Já que você fala aí dessa união, desse amor incondicional, eu sei que para você também assumir todo esse papel e levar toda essa tua vida, né, corrida, né, e você foi difícil, gente.
Não foi fácil conseguir tirar um tempo dessa mulher para ela estar aqui, mas tenho certeza que vale a pena. Bom, para você fazer toda essa tua atividade, toda essa tua responsabilidade, você tem algumas pessoas por trás de você que acabam te dando um suporte. Dá pra gente citar algumas aí? Ah, são muitas. Eu tenho medo de elencá-las e ser assim. Então vamos falar das mulheres. Não, comece falando por um homem, se você me permite. Claro, não posso deixar de ser grata ao Dr. André Peruzolo, que tem sido incansável conosco. Tem sido muito mais do que um advogado, tem sido um porto seguro, os meninos até o chamam de tio, e eu acho isso uma coisa de tanto respeito da parte deles com o André, porque o José Vitor estagiou durante 2 anos lá no escritório. E então o tio André deles é uma palavra assim, uma voz que é ouvida, mas merecidamente. Claro, não posso deixar de citar a Eliane, né, que é a minha Lica, que foi quem me acompanha desde o momento do meu tratamento dos meninos, foi quem ficou presente na vida do Zé enquanto eu estive em Curitiba, continua muito presente nas nossas vidas. Nosso amor é tão imenso por ela e somos tão gratos que a confirmação do batismo deles, que é a Crisma, ela é a madrinha. Então não tem prova de amor maior que essa, né? Que você dá um filho teu para que alguém faça o teu papel na tua falta. Então a Eliane não pode deixar de ser mencionada também. Claro, teria muitas outras pessoas que eu teria que falar, mas eu, elencando essas duas, eu penso que eu abranjo todo. Cara, então, o André Peruzolo é um absolutamente um grande profissional. E aqui falar da Eliane, então, eu tenho algumas... A Eliane é aquela fofura de pessoa, né, que além de ser a sua companheira em todos os momentos, também tem alguns dotes que dá licença. Dentre os quais, torta, gente, bolo. Essa mulher aí, sai de perto de mim, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu? Que é demais, viu? Bom, a gente tá aí, né? Eliane, ó, um beijo pra você, viu? Tá uma alegria saber que você está assistindo aí também ao nosso podcast. Carla, e é claro que à medida em que os anos vão passando, a gente vai chegando então a um momento assim de a gente falar um pouquinho mais sobre essa vida, sobre esse cara fantástico. E eu vou falar aqui, já que nós tocamos no nome da Eliane, e eu lembro que o meu último momento que eu tive na presença e que eu pude abraçar aquele cara grandão chamado Zé Adami Neto foi numa ocasião na própria Uniarp, lá no nosso teatro, quando da formatura da Tainá, certo? Eu estava lá e olhei assim, ó o Zé. Fui lá, abracei ele e ali, é claro, tive a oportunidade, sempre uma simpatia, o Zé, uma humildade, né? Aquilo que você falou logo lá no início, né? A humildade do teu pai. E eu acho que isso também já veio de berço, né? O seu Vitor também era um cara assim que não se pesava em dar alguns instantes da atenção dele, seja para quem fosse. Eu lembro muito bem também, quando mais jovem, né, do seu Vitor, que era, sem dúvida nenhuma, aquele ícone, né, que era na área industrial. Caçador, gente, para você ficar sabendo, Caçador é uma cidade, inclusive conhecida como a capital da indústria, mas a diversidade das indústrias aqui, é claro, se dá muito por algumas famílias terem essa visão, não, vamos investir nessa, vamos investir naquilo, e os processos eles foram evoluindo, porque no início aí de Caçador, aqui o que imperava era o extrativismo, e é claro, com os processos hoje aqui não sai nada que não seja industrializado, dentre os quais existe um programa chamado Tecnologia da Indústria da Madeira, né? Da excelência da madeira.
que o pessoal faz e trata, e hoje não sai esse negócio de extrativismo, não tem mais nada aqui. É o que se extrai, se produz, se industrializa e se vende, se agrega valor. Mas na época, seu Vitor era a base dos empresários, a base para todos os empresários da sua época. Com isso, seu Vitor deixa de existir no plano dos humanos e aparece um cara chamado José Adame Neto, que passa a ser também aquele mentor, aquele conselheiro, aquele cara que, não, vamos por esse caminho aqui, gente, certo? O pessoal sempre tiveram muito isso do Zé. Não é verdade? É verdade. Eu acho que as ideias do Zé balizaram muitas pessoas, e o Zé foi um homem que não se pesou para nada, né? Ele não se omitia de te ajudar se ele pudesse, ele te ouvia, ele te aconselhava, ele te recebia. O Zé foi um homem desprovido de qualquer vaidade. Verdade. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente acabou de citar aqui. Carla, e essa vivência de vocês, que acaba fazendo com que a gente Mas temos que falar dele, né? Não tem como a gente não falar de tudo isso que hoje acontece, mas a vivência de vocês como o amor da sua vida, o seu primeiro namorado, o seu esposo, o pai dos seus filhos, esse empresário, né? E é claro, lá o filho da dona Vanira, o irmão, né, do Vitinho, esse homem que acabou sendo uma pessoa muito presente na sua vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, mas falasse assim, ó, abra o coração e fala um pouco do José, para o pessoal conhecer quem foi esse cara aí, que foi empresário, que foi tudo aquilo que eu já falei aqui, inclusive um cara que participou muito de muitas... Eu lembro de uma época que o Zé teve uma liderança até nacional dentro da área da celulose, né? Isso, ele no Sindicato do Papel, né? Foi Sindicato do Papel, e depois também fazia parte da Empapel em São Paulo, que é onde estão os grandes grupos papeleiros do país, hoje representado lá dentro pelo Marcos Rocha, que é o nosso CEO, e pelo Pedro Henrique e pelo José Vitor. Então, os três fazem parte lá da Empapel. Mas eu te falar do Zé, Denilson, é uma coisa muito fácil e muito difícil. O Zé foi um homem tão intenso em tudo que fez, foi um homem que deixou as melhores marcas, as melhores lembranças e o maior vazio da minha vida. Eu, final de semana, ainda disse para ele: por que você fez isso para mim? Por que você me deixou aqui? E quando eu parei para pensar nisso, eu estou sendo muito egoísta, porque Deus foi muito bom para ele. Eu queria que ele ficasse, mas Deus, diante do merecimento dele, não permitiu que ele ficasse, porque ele estaria sofrendo. E esse não era o que estava reservado para ele diante da vida que levou. Mas eu falo que nós tivemos tantas demonstrações de amor, tantas demonstrações de respeito, de admiração por aquele homem, que foi o que nos confortou. Porque o Zé faleceu no dia 13 de setembro, dia 16 nós estávamos na empresa nos reunindo para poder continuar, que foi o que ele fez quando o pai dele também faleceu. Não posso deixar de registrar, Denilson, uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante nas nossas vidas, que é a Dona Vanira. Dona Vanira é uma mulher exemplar, em força, em fé, em entrega, em resignação, e tem sido nossa grande companheira nesse 1 ano e 6 meses. Tem estado de mãos dadas conosco diariamente, em todos os sentidos. Então, fiz menção de algumas pessoas, mas por certo não posso deixar de falar nessa grande mulher. Bom,
É uma história que, é claro, né? Quem vive isso não tem como não sentir, não se comover. Mas é um detalhe assim que eu, talvez, como você trouxe em algum momento, você falando que talvez fosse um egoísmo teu quando você lembrou dele no final de semana, mas o fato de você ter tido a oportunidade, a graça nesse mundo de encontrar aquele cara lá na praia de Balneário Camboriú, É exato. encontrar aquele cara lá, ó, o cara do carro lá 2727, chegou ele. E era bem assim. E vocês terem tido a oportunidade de, assim, eu acho que é um momento de muita gratidão. Porque às vezes a gente fica se remoendo ou só alimentando aquilo, poxa, por quê? Por que isso? Por que foi? Por que não está mais aqui? Então, e a gente vira um pouco a chave. Se coloca do outro lado. Vamos agradecer pelo fato, pelo tempo que vocês tiveram a oportunidade de construir o que vocês construíram, de viver o que vocês viveram, de passar por todos os momentos que vocês passaram, pelo fato de ser um empresário bem-sucedido, por ser uma esposa de um homem extremamente bem-sucedido, mas vocês tiveram também os momentos de luta. A nossa história as lutas, as dores. Então que a gente possa também ter muita consideração, muito respeito por isso, porque afinal de contas é um ser humano, né? E esse ser humano, ele teve uma passagem. Olha, eu vou falar aqui para vocês, tá? Com todo o respeito, com absolutamente todo o respeito, mas a manifestação, né, que a cidade de Caçador, a comoção que a cidade de Caçador viveu naquele 13 de setembro foi algo que eu, no alto dos meus 56 anos, eu não vi até hoje. Inclusive, até mesmo o dia, a maneira, o clima, literalmente. Então, foi, sem dúvida nenhuma, como no mundo dos humanos, foi uma perda relevante, tá? Eu, assim, desejo do fundo do coração, sabe, Carla, que os meninos, o Pedro Henrique e o José Vitor, possam fazer aquilo que o Zé fez, aquilo que o Zé proporcionou para a nossa cidade. E eu já vejo isso acontecendo pela maneira, pelo comportamento, pelo semblante. Você vê os meninos, embora talvez não conheçam, eu não conheço o Denilson, mas a simpatia, a ser agradável, ser receptivo, ser afável, isso faz com que a gente perceba que ali tem um valor que veio do DNA do José Adame Neto. Carla Adame aqui com a gente no Troca de Valor. Vamos a mais um time e, é claro, a gente vai passar para essa parte final do nosso programa, do nosso podcast, lembrando que falamos em nome da Unimed e em nome da Uniarp. Assista e, é claro, confira junto comigo o que é duas marcas poderosas aqui no Troca de Valor. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
Estamos de volta! Agora para a nossa parte mais finaleira aqui desse nosso troca. Eu vou dizer para você, a gente passava aqui mais umas 2-3 horas conversando com essa mulher. A energia é coisa maravilhosa e espero que você sinta isso. E com certeza nós vamos ainda falar muito. Quem sabe nos próximos episódios não surge aqui 2 caras, né? Eu não vou fazer um podcast só no tete-a-tete com eles, né? Pedro Henrique e José Vitor estão desafiados, viu, meninos? Estão desafiados a vir aqui falar um pouquinho dessa vida de vocês e também da vida dela, da vida dele, da vida empresarial. É esse mundo em que vocês estão vivendo. E, aliás, como é bom a gente ter jovens para inspirar jovens também. Afinal de contas, nós passamos e eles vêm, como foi o caso que aconteceu aqui. Carla, voltando então a falar aqui sobre essa vivência sua, a sua permanência aqui em Caçador, esse novo desafio na vida, enfim. E é claro que eu quero agora fazer aqui um bate-volta. Vamos lá, vamos fazer um bate-volta que eu gostaria de falar algumas coisas que você respondesse para mim, de repente de uma forma bem sucinta e quem sabe pode até versar e sem problema nenhum. Mas eu gostaria de começar aqui falando para você sobre... E aí eu falo a palavra, a frase, o nome e você disserta. Vamos começar aqui, tá? Eu gostaria que você... nós não falamos dele, né? E você tem um cara chamado Ricardo na sua vida, que vem a ser seu irmão. Então, Ricardo. Maior referência de amor. Maior referência de amor. Olha só. Ok. Agora, Silma. Ah, meu grande exemplo, uma mulher resignada, forte, entregue, e eu sempre digo que bom se eu puder aparecer um pouquinho só com ela, já fico feliz. Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste, na verdade, é uma saudade inexistente, porque eu não tenho história lá. Não tem história? Não. Tá. Curitiba. Curitiba vai ser sempre Curitiba no meu coração. Curitiba vive grandes momentos, né? Bons momentos. Deixei grandes amigos, me afastei de outros, mas é um bom registro de vida. Religião. Católica. Tenho muita fé e penso que sem essa minha fé, sem essa crença, eu não atravessaria esse momento de forma alguma. Ok. Caçador. O amor da minha vida hoje. Até porque o hino diz, né? E você que aqui se encontra, esteja bem à vontade. E foi como eu sempre me senti nessa terra. Bacana, é verdade. Olha, uma parte muito interessante do hino de Caçador. Olha só, né? Essa é caçadorense, tá bom? Nossa ilustre caçadorense. Psicologia. Uma saudade. Pedagogia. Nada a ver comigo. A advocacia. A advocacia, na verdade, me remete a um sonho do meu pai. Mas a minha maior vocação realmente era ser mãe. Então, vamos lá. Então, bacana. Adame S.A. Adame. Um compromisso. Adame é um compromisso com o legado do Zé, um compromisso com a entrega de vida que ele teve, um compromisso com o amor que ele teve à empresa. Adame é um compromisso. Legal, bacana. Agora, pergunto para você. Santa Catarina e Brasil. Vou colocar os dois. Como é que se vê Santa Catarina, Brasil? Eu penso que a gente vive um momento de muitas incertezas, né? Santa Catarina ainda nós somos privilegiados. Eu penso que nós temos uma condição ímpar com relação ao país. Brasil, eu prefiro me eximir de fazer qualquer comentário nesse momento. Infelizmente, gostaria de poder falar boas coisas e grandes coisas, mas não vejo que seja a hora para isso.
Espero poder fazê-lo, né? Tomara, também concordo contigo, é muito preocupante, né? As coisas que têm acontecido atualmente neste nosso tão amado gigante Brasil. Vamos lá. José Vitor. Na verdade, falando José Vitor, eu posso falar José Vitor e Pedro Henrique, se você me permitir. Vai lá, então. Meu porto seguro hoje. A minha maior entrega, a minha maior troca de amor com os meus 2 filhos, a minha razão de viver, e eles têm feito jus a tudo isso, porque eles também fizeram de mim um exemplo, um porto seguro e um amor maior. Algo que você gostaria de ter feito e que não fez. Olha, na verdade, de momento eu não sei te dizer nada que eu gostaria de ter feito e que eu não fiz. A única coisa que eu gostaria de ter feito e que eu não poderia, porque eu não tenho poder para tal, era que o Zé estivesse aqui. Agora, com relação à vida prática, não. Fiz todas as coisas que tive vontade. Eu sou uma pessoa desprovida de preocupação, na verdade, com o que o outro pensa a respeito ou o que o outro deixa de pensar. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo que eu penso que é bom para mim. Um sonho ainda. Conhecer meus netos, ver meus filhos casados, ver a máquina 2 funcionando, porque era o grande sonho do Zé, e que os projetos que nós temos que estão em andamento, que eles se concretizem, porque eu sei que vai ser a continuidade da empresa e a continuidade dos meus filhos. Hoje, quantos funcionários de forma direta e indireta? Você tem conhecimento? Sim, tenho. 2.400 funcionários de forma direta e 6.800 funcionários de forma indireta. Caramba, 2.400, ou seja, 2.400 famílias praticamente que estão envolvidas e dependem de uma marca chamada Adami. Rapaz, é gente, hein? É gente, o Zé dizia assim pra mim, meu compromisso não é com vocês. Eu não posso errar e não posso ir mal, porque eu tenho muita gente que depende de que eu vá bem. Olha só, meu Deus, ele carregava, né? Isso. Carregava, ele carregava. Ele levava isso como um compromisso diário. Uma missão, né? Então, Carla, José Adami Neto. Uma saudade. A minha maior saudade. Eternamente o amor da minha vida. Amém. Carla, eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu espero que as pessoas possam assistir e também ver o quanto a gente trouxe aqui, falar um pouquinho de forma muito, muito tranquila, né? É claro que a gente acaba se emocionando, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu soube da partida do Zé, eu me coloquei em lágrimas, porque quem conheceu José Adami Neto não tem como não ter se emocionado, porque você acabava de perder uma grande referência, um homem de uma energia gigante, né? E de um exemplo que fazia com que a gente, assim, você não tinha como você não se sentir bem estando próximo do Zé. E naquele dia, naquele fatídico dia, eu lembro, eu estava vindo de casa e eu recebi a notícia no meu celular que o Zé havia... Eu não acreditei. Eu, sinceramente, até porque vocês conseguiram fazer com que poucas pessoas sabiam. Eu muito, assim, pouco fiquei sabendo sobre que o Zé não estava legal de saúde. Mas ao ponto de chegar e ele partir, aquilo realmente, assim, foi algo que... Certo? Calma aí. E agora? Como que vai ser? Mas a vida continua. E graças a Deus, continua com a iluminação para quem crê
para quem crê com a iluminação desse cara, porque eu tenho certeza que hoje ele está lá. Eu sempre falo isso, Carla. Assim, quando ele foi daqui desse mundo dos humanos para o mundo espiritual, ele foi recebido primeiro por um cara chamado Vitor, né? E com certeza lá estavam também muitas das pessoas que ele recebeu aconselhamento, recebeu amor, recebeu carinho e que estão do outro lado também agora vivendo, né? E o abraçando, e de lá eles emanando também toda essa energia para vocês. Carla, muito obrigado por você ter vindo no Troca. Quero que você estenda esse convite agora para o PH, né? O PH, quem foi mais piloto? PH. PH, né? PH. O Zé Vitor é do futebol. É do futebol, né? É verdade. O PH foi um... Olha, eu até imaginava, gente, eu fã incondicional de Ayrton. Você teve a oportunidade de conhecer pessoalmente? Infelizmente não. Então, ó, o Zé com certeza tá lá com Ayrton Senna no Brasil, João Paulo II e tantas outras mentes brilhantes que estiveram também nesse mundo. Carla, ó, muito obrigado. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos pedir para que você assine esse painel aqui, que você esteve aqui. Porque para mim, e com certeza para nós do Troca, foi uma grande honra ter você aqui. Então, vou te entregar aqui, tirar aqui da sacolinha, né, da Unimed. E por favor, tá? Eu quero que você escreva o que você quiser e assine esse painel para nós aqui no Troca de Valor. Gratidão. Te agradeço de coração pela tarde e pelos momentos que eu pude vivenciar aqui. Deus te abençoe. Amém? Esse foi o 25º episódio do Troca de Valor. Com ela, Carla Maria Busato Adami. Essa pessoa que inspira pessoas. Valeu, gente!